dia, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Já nesse novo ano de 2022, nós ficamos aí uma semana sem nossa aula, mas estamos de volta com vocês, desejosos de que a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, não deixe de dar o seu like, a sua curtida, compartilhar esse vídeo com seus amigos que desejam estudar a palavra do Senhor, conhecer mais de Cristo Jesus. Quero te convidar também para que em fevereiro você faça parte da nossa Escola Bíblica do Discípulo presencialmente. Ainda que ela seja gravada para depois ser compartilhada com os amados, nós teremos a nossa EBD presencialmente. Assim você pode também fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, criarmos um ambiente mais agradável de discussão e aprofundamento do conhecimento da palavra do Senhor. Nesse primeiro módulo de 2022, nós vamos estudar o Antigo Testamento. Então você é convidado nosso para vir para a nossa Escola Bíblica do Discípulo. Hoje daremos seguimento ainda ao conteúdo do Novo Testamento, nos voltando agora especialmente para as cartas pastorais. Nós teremos aí 1 e 2 Timóteo e Tito, as duas cartas escritas aí pelo apóstolo Paulo aos jovens pastores e aqueles que tiveram a responsabilidade de cuidar de algumas igrejas iniciadas e organizadas pelo apóstolo Paulo. Então venha conosco e aí abra a sua Bíblia e estudemos juntos a palavra do Senhor. Nessa introdução é importante a gente conhecer aí, falando da carta de 1 Timóteo, a gente saber que Paulo enviou Timóteo como seu representante à igreja de Éfeso, a fim de tratar problemas ali relacionados a falsos ensinos, falsos profetas, algumas heresias que estavam sendo ensinadas naquela igreja. E Paulo então envia Timóteo com a responsabilidade de ajudar a igreja a corrigir esses desvios doutrinários. Você pode abrir aí a sua Bíblia, a começar no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, logo no verso 3 até o verso 7, e depois do verso 18 ao verso 20, você tem essa instrução de Paulo a Timóteo. As orientações tinham como objetivo aí ajudar Timóteo também a superar algumas hesitações, a sua timidez. Era um jovem pastor e que tinha uma certa timidez, eu não vou dizer inexperiência, porque ele já tinha um certo traquejo pastoral, mas ainda havia muita timidez por parte do apóstolo ou de Timóteo. Então Paulo aí ajuda o seu filho na fé a resolver parte dessas questões da timidez. Ele também escreveu aí a Tito, ajudando a combater as falsas doutrinas e os falsos mestres existentes aí na ilha de Creta. Já Tito era um pastor mais amadurecido, pelo que nós entendemos, mais confiante, tanto que Paulo envia para uma região de igrejas difíceis. Os cretenses não eram fáceis, e os diversos problemas existentes ali, Tito é enviado para ajudar estas igrejas, e Paulo escreve a Tito também orientando de como proceder para resolver os problemas e os conflitos destas igrejas. Estas cartas aí nos ajudam hoje a resolvermos os problemas morais e doutrinários também da igreja para os dias atuais. São cartas pastorais bem atuais. Eu mesmo sou um profundo admirador da carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São cartas pastorais que muito nos ajudam a lidar com os problemas da igreja. Então, se você é líder ou deseja liderar a igreja de Cristo Jesus, você que é jovem pastor ou queira ser um pastor, se debruce a estudar essas 3 cartas que são interessantes. Data, lugar e propósito em que esta carta foi escrita. Embora eu tenha dito, e aí enganadamente na semana passada, precipitadamente, semana passada não, retrasada na nossa aula, falando que nós tínhamos encerrado ali as cartas da prisão, a gente tem que se lembrar que 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito ainda são cartas
relacionadas aí às cartas da prisão, né? Então essa correção aí para a gente não ficar nessa falta com vocês. A maioria dos estudiosos concordam que estas cartas, tanto de 1 Timóteo quanto de 2 Timóteo, foram escritas na prisão, embora 1 Timóteo e Tito seja considerada escrita aí num período da primeira prisão em Roma, entre a primeira prisão e a segunda prisão, considerando que Paulo ficou um tempo fora, e nesse tempo que ele esteve fora, ausente dos cárceres, digamos assim, foi que ele escreveu a carta de 1 Timóteo e Tito. Já 2 Timóteo, a gente entende que ele estava já na segunda prisão, encarcerado, quando escreve 2 Timóteo. Suas palavras aí em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, sugere que ele tenha escrito de algum lugar da Macedônia. Algumas pessoas sugerem a cidade de Filipos, né? Mas e Tito, provavelmente de Nicópolis, na costa ocidental aí da Grécia. Você vai ver isso no livro de Tito, na carta de Tito, capítulo 3 e o verso 12. Essas referências a gente vai dando para você, você pode ir anotando e conferindo posteriormente. Durante, então, a segunda prisão, provavelmente, quase certeza, Paulo escreve, então, sua segunda carta a Timóteo, já na iminência da sua morte. Isso fica bem claro no conteúdo da carta. Se a gente abre lá no capítulo 4, no final da carta, verso 6 até o verso 8, as considerações aí finais de Paulo dizem já que era finda a sua vida. Ele estava em Roma e provavelmente sofreu algum tipo de julgamento. Ele registra que ninguém esteve com ele, a não ser Lucas ali que estava presente, alguns o abandonaram. E a data provável aí para o escrito de 2 Timóteo seja meados dos anos 60 depois de Cristo, tá? O propósito geral das cartas pastorais é tanto ajudar Timóteo quanto a Tito a resolver os problemas morais da igreja e também os problemas doutrinários. Questões disciplinares são consideradas aí nas cartas. Na segunda carta a Timóteo, ele aconselha Timóteo a deixar a sua timidez e a pregar o evangelho com toda a ousadia. Não é à toa que Paulo diz, falando de si, que ele não se envergonha do evangelho, e estimula Timóteo a também não se envergonhar do evangelho, ainda que isso lhe trouxesse um custo muito alto, muito caro, lhe trouxesse perseguições ou sofrimentos. No final, Paulo aí dá algumas instruções a Timóteo para que o encontre em Roma, e aí já a segunda carta de Timóteo, fazendo Paulo esse apelo para que Timóteo o encontre na cidade de Roma, porque a sua companhia, a sua presença era importante. Inclusive, ele vai pedir também a presença de outros amigos. Panorama geral e o conteúdo da carta de Timóteo. Aí nos lembrando do tema principal dessa carta de 1 Timóteo. O tema de 1 Timóteo são os padrões de Deus para a conduta da igreja. Repito, os padrões de Deus para a conduta da igreja. O panorama geral, o conteúdo aí a gente tem do capítulo 1, do verso 2 até o verso 15, aí os padrões de Deus para a doutrina e o culto, algumas orientações que Paulo dá a respeito da adoração e do culto, alertando aí sobre as heresias, incentivando a uma vida de oração, de devoção, assim como de santidade e amor, que é a tônica em todas as cartas paulinas. Do capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 16, são os padrões de Deus para o serviço e a vida, inclusive as exigências aí que Paulo estabelece para o ministério, né, para a liderança, tanto dos bispos quanto dos diáconos. Ele esclarece aí o padrão de comportamento e moralidade também para os líderes e combatendo também nesse padrão os hereges.
Do capítulo 5, do verso 1 até o capítulo 6, verso 21, nós temos Paulo dando aí os padrões de Deus para o ministério da igreja. Ele dá orientações para os ministérios quanto às viúvas, né, indicando aí presbíteros, posições de liderança, recusando aí e orientando Timóteo a recusar as acusações contra os pastores, os líderes, senão com as devidas testemunhas, né? Também não se precipitar na ordenação daqueles que eram neófitos na fé, para que não se ensoberbecessem. Então aí Paulo dá instruções de Timóteo no seu procedimento ministerial, também na sua composição de liderança, para que ele não se precipitasse. Ele orienta Timóteo a evitar os falatórios, né, que não levariam a crescimento, a edificação, a não ser as fábulas, aos contos, os ricos a usarem seus recursos em boas obras. É uma carta muito prática e de boas orientações. Você não deve deixar de ler a carta de 1ª e 2ª Timóteo. O conteúdo aí e o panorama geral da segunda carta de Timóteo. O tema principal de Timóteo, da segunda carta, é servir como ministro de Deus. E aí, do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, 26, nós temos o ministério de Deus ou o ministro de Deus deve ser forte. Após o que é comum em todas as cartas, as saudações de Paulo, para quem ele escreve, as apreciações da amizade entre ambos, aí ele faz fortes elogios à pessoa de Timóteo, ele esclarece as dificuldades que Timóteo teria ao resolver os problemas das heresias, dos falsos mestres, desafiando aí a não ser tímido, né? E como ele deveria ser dado do dom que lhe foi dado, da autoridade que ele recebeu, do dom que recebeu de Deus, com imposição de mãos, para que ele não fraquejasse aí no exercício do ministério, fosse fiel até o fim. A gente deve se lembrar que Paulo, inclusive, estimulando Timóteo a não abandonar o ministério, como alguns já haviam feito, e ele cita alguns nomes das pessoas que abandonaram o ministério, deixaram o ministério. Então, ele fazer-se valer dessa autoridade que lhe tinha sido dada pela imposição de mãos, e também ele deveria ter aí uma demonstração de coragem, uma demonstração de entusiasmo, uma disposição para sofrer e ser fiel ao ministério. Paulo não nega a Timóteo os ardores aí, as dificuldades do ministério, mas conclama a Timóteo a permanecer fiel. Ele deveria ter o compromisso de ser um mestre fiel, a coragem de um soldado, e aí ele coloca essas 3 figuras interessantes, a disciplina de um atleta e a perseverança de um lavrador. Essas são figuras bem interessantes que Pedro vai usar também na sua carta, a gente vai ver mais tarde. Mas aí Paulo coloca essas figuras ilustrativas do que Timóteo deveria ser: a disciplina de um atleta, a perseverança de um lavrador, né, e a coragem de um soldado, para que ele pudesse exercer o seu ministério. Do capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 22, nós temos o ministro de Deus deve permanecer forte. Ele não só deve ser forte, mas permanecer forte. Ele, apesar de todas as resistências, e aí Paulo fala que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, ele descreve aí essas características desse tempo, mas ele deveria mostrar brandura e paciência ao instruir a igreja de Cristo Jesus. Ele deveria obedecer a palavra, considerando-a como inspirada. Ele deveria considerar a palavra para o seu crescimento, o seu fortalecimento, né, para ser um bom combatente, seguir o seu exemplo e continuar a aplicar a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Expressou sua solidão, Paulo aí descrevendo nessa
pessoalidade da conversa com Timóteo, da intimidade entre os dois, da sua fragilidade, da sua solidão no cárcere, fez pedidos pessoais e alertou Timóteo de Alexandre e encerrou com uma bênção. Alexandre que havia lhe causado alguns danos e poderia causar também algum dano à vida de Timóteo. Na vida ministerial, na vida pastoral, no exercício da liderança, não é comum termos os chamados antagônicos, aqueles que se opõem ao exercício ministerial peculiar e característico de cada um. Então, às vezes, essa resistência traz alguns danos e alguns problemas, mas outros também por serem hereges, falsos mestres, e querer convencer a própria igreja de Cristo Jesus, o contrário do que nos ensina a palavra do Senhor. Panorama e conteúdo geral da carta de Tito, né? Paulo aí tem como tema principal de Tito correção de problemas da igreja. Os cretenses, como nós já falamos, não eram fáceis, eram difíceis, eram igrejas compostas aí na sua maioria de gentios, e a sua vida pagã trazia uma série de problemas à igreja de Cristo Jesus, mas a comunidade judaica presente também naquela região trazia alguns falsos ensinos também à igreja, e Tito é encaminhado para ajudar a resolver esses problemas. Ele deixou em Creta, aí Tito, para corrigir os problemas das igrejas e descreveu as qualidades dos bons líderes que deveriam assumir as igrejas, incluindo aí as qualidades familiares. Tanto a Timóteo quanto a Tito, Paulo esclarece aí das qualidades do líder e da família do líder. Paulo incentivou Tito também a aprender ou repreender os insubmissos e rebeldes e a encorajar os cristãos a ignorarem os falsos mestres. Então, ao mesmo tempo que Tito é incentivado a corrigir os rebeldes, os hereges, ele também é orientado a incentivar os crentes leais e fiéis a permanecerem fiéis e resistirem os falsos mestres. A gente vai perceber mais tarde, fazendo um paralelo aqui com a carta de Pedro, Pedro vai dizer que o crescer no conhecimento de Cristo Jesus, levar o conhecimento de Cristo Jesus e a maturidade, é uma das formas de resistirmos e enfrentarmos os falsos ensinos. Do capítulo 2 ao capítulo 3, verso 15, Paulo então demonstra aí a correção pela vida piedosa. Paulo instruindo Tito a como vivermos uma vida piedosa. Paulo apresenta aí como solução para os problemas que a igreja enfrentava e deu orientações específicas para os mais jovens, para os mais velhos, os servos, né? O seu comportamento à luz de sua nova vida em Cristo Jesus. Por fim, deu instruções aí também sobre a conduta dos cristãos diante das autoridades, como é que eles deveriam se portar ante as autoridades, apresentou a necessidade de boas obras e combater as discussões tolas e também de como manter o domínio próprio. Instruções semelhantes às duas cartas nós encontramos aos líderes, e Paulo encerra a carta de Tito marcando o encontro em Nicópolis. Provavelmente, aí considerando que ele estava um período ausente dos cárceres, entre um intervalo de uma prisão e outra, o desejo de Paulo era encontrar Tito em Nicópolis, ou seja, na região onde ele estava também ajudando a resolver os problemas das igrejas. E pediu que Tito levasse alguns amigos. Aí a instrução, provavelmente, para que Paulo orientasse aqueles que estavam sendo liderados pelo pastor Tito. Tá? Epístolas gerais: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. As cartas gerais, elas têm como característica o nome do próprio autor, enquanto as cartas pastorais têm o nome do destinatário, para quem foi escrita a carta.
Há cartas gerais, elas têm no seu título o nome do seu próprio autor, bem parecido com os evangelhos também, com exceção de Hebreus, que a gente vai saber que nós não conhecemos aí quem foi o seu autor, quem escreveu o livro de Hebreus. Juliana é o nosso coordenador do tempo aí, temos tempo ainda, né, Juliana? Então, vamos seguir em frente aprendendo um pouco sobre a carta aos Hebreus. Ela foi escrita para os judeus, então a própria linguagem, o próprio conteúdo da carta aos Hebreus é muito característico da cultura, do culto, das cerimônias judaicas, né? Quem escreveu conhecia muito bem o judaísmo e para quem ele escreveu também dá-se a entender que eram pessoas que eram judaicas ou judeus que conheciam bem o culto e os seus rituais. Foi escrito para judeus que pensavam em abandonar o evangelho e voltar para as práticas denominadas pelo autor como ritos vazios do judaísmo. Para tanto, ele apresenta aí a maravilhosa obra, né, e pessoa de Cristo Jesus como superior ao judaísmo. E aí ele vai considerar todas as figuras a quem Jesus é superior. Superior a Moisés, superior aos anjos, né, superior a Josué, superior até e aí coloca Jesus na ordem lá de Melquisedeque. Mas vamos seguindo para a gente compreendendo mais. Como a pessoa e obra de Cristo Jesus também produzem fé, e aí o melhor conceito que nós temos de fé está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, e o compromisso às boas obras e a Deus. A carta aos Hebreus, no seu conteúdo final, aí as orientações práticas que o autor encomenda ou recomenda aos seus leitores. Não sabemos quem de fato foi o autor de Hebreus, embora existam diversas especulações para quem tenha escrito. Alguns entendem que foi o apóstolo Paulo, pela citação do próprio Timóteo, pela forma como escreve. Outros acham que foi Apolo, outros acham que foi Priscila, que foi Áquila, alguns consideram que foi Barnabé, outros acham que foi Lucas, embora Lucas fosse um gentil e não conhecesse tão bem toda a cultura, toda a religião judaica, mas tem aprendido com Pedro, tem aprendido com Paulo, tem aprendido com alguns discípulos. Alguns sugerem aí que Lucas tenha sido o autor. O que a gente compreende bem é que o autor conhecia bem a vida e os problemas da congregação a quem ele escreve, de tal modo que ele descreve aí a generosidade, a perseguição sofrida, a imaturidade dos crentes a quem ele escreve, e assim também como demonstrou o desejo de visitá-los. Isso você vai encontrar desde o capítulo 5 até capítulo 6, verso 19, verso 23, capítulo 10, 32, capítulo 12, capítulo 13, nos dão dicas aí de como o autor conhecia os problemas da igreja a quem ele escreve. A linguagem de Hebreus é uma das mais rebuscadas, de um conteúdo clássico profundo, né? Sua elegância, inclusive, dificulta a tradução, são frases longas, né? E dificulta a tradução desse conteúdo. Quem faz a tradução sofre aí para dar o devido sentido, clareza ao texto. É sugerido uma data aí para a escrita do livro antes de 95 depois de Cristo. O texto, e aí as argumentações vão pela narrativa de que o texto não descreve, não cita, não narra a destruição do templo, não faz referência aí à destruição do templo de Jerusalém, e faz referência também a Timóteo como sendo um personagem vivido, né? Típico da época, ou seja, que ainda estava vivo, o que sugere uma data menos de 95 aí, e a data sugerida é 60 depois de Cristo. Então, com essa data, o tema principal de Hebreus.
A superioridade de Cristo é a ênfase e é o tema principal dessa carta aos Hebreus. Vamos olhar um pouquinho do seu conteúdo para a gente compreendendo um pouquinho da carta. Não dá para a gente comentar muito, então a gente passa aqui só uma visão panorâmica, né, para que depois, ao ler, você possa se aprofundar um pouco mais. Capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 4, verso 13, nós temos aí: Cristo é superior a todos. E para mostrar a superioridade de Cristo, o autor mostra que Deus falou por meio dos profetas apenas uma parte, né, ou em parte, mas por Cristo Jesus, e ele está falando da revelação divina, da progressiva revelação divina, mas por Cristo Jesus, ele havia falado em definitivo, tendo do Deus outrora falado pelos profetas, agora nos fala por meio de Cristo Jesus. E Cristo Jesus aí é apresentado como a revelação máxima de Deus. Ele apresenta Jesus como herdeiro, criador, a imagem de Deus e sustentador de toda a sua criação. Na redenção, aí ele apresenta como aquele que, no caso, apresenta a Cristo Jesus como aquele que removeu os nossos pecados, e após ter purificado-nos e removido os nossos pecados, assentou-se à destra de Deus como prova da consumação de sua obra redentiva. Do capítulo 4 ao capítulo, do verso 14 até o capítulo 10, verso 18, nós temos Cristo superior à religião judaica. E aí o autor demonstrou a superioridade de Jesus aos anjos, e o argumento principal aqui do autor é de que os anjos são seres criados para ministrar na vida dos crentes, na vida dos salvos. E Cristo Jesus é o Filho de Deus, criador e sustentador de toda a sua criação, inclusive que fora adorado pelos anjos, reverenciado pelos anjos. Então, ele nos ensinou que a encarnação e a morte de Cristo nos trouxe para a glória de Deus, e o sofrimento nos serve de também exemplo e capacidade para resistir o sofrimento. Então, assim como Cristo sofreu, é passivo que nós também soframos por causa de Cristo Jesus. Ele apresentou Jesus também como superior a Moisés, afirmando que Moisés apenas era um ministro na casa de Deus, serviu a Deus e serviu ao povo hebreu, enquanto que Jesus, por ser filho de Deus, é aquele que não só ministrou na casa de Deus, mas ele governa sobre a casa de Deus, governa a casa de Deus. Então, ele era superior também a Josué, porque Josué, como imperfeito, não conseguiu usufruir do descanso, e apresentou Josué como aquele que trouxe o descanso, ou seja, a entrada da terra prometida do povo hebreu, como apenas algo figurativo, representativo, simbólico, porque Cristo é quem nos leva ao descanso final, ao descanso completo, apresentando que Josué apresentava apenas uma sombra do que haveria de ser, e em Cristo Jesus ele nos leva à esperança eterna, sendo a Canaã apresentada por Cristo Jesus, a Canaã celestial, o descanso de fato, pleno, completo e eterno. Também ele era superior a Arão, o sacerdote que compartilhava dos mesmos pecados do povo, ainda que como mediador, como sacerdote, oferecendo sacrifícios pelo povo, tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo. E ele apresenta Jesus como sumo sacerdote perfeito, aquele que nos levou à presença de Deus, pelo qual nós podemos entrar, ter livre acesso com toda a ousadia e com toda a liberdade. Então Jesus é apresentado como sacerdote perfeito, né? Aí
apresentado como da ordem de Melquisedeque. Ou seja, permanente e superior também aos sacrifícios, visto que além de sacerdote perfeito, ele também era o sacrifício perfeito, apresentado aí como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não só como sacerdote perfeito, mediador pleno entre Deus e os homens e que nos dá o livre acesso, isso é muito bem exemplificado no rasgar do véu, na sua morte, e aí a liberdade que temos à pessoa de Deus por meio de Cristo Jesus, né, não precisando mais de sacrifícios, de derramamento de sangue de animais, porque é apenas um sacrifício único. Então, como sacerdote mediador, também ele era o sacrifício perfeito, como cordeiro que se ofereceu em sacrifício perfeito, imaculado, sem pecado, nos garantindo a redenção, a justificação, perdão dos pecados, o acesso a Deus e um sacrifício único, pleno, completo, né, como oferta para a nossa redenção. Do capítulo 10 ao capítulo 13, verso 16, nós temos Cristo exige nossa fé permanente. Aí o autor aconselhou os cristãos a permanecerem fiéis até o fim e se aproximarem mais de Deus, especialmente porque foram purificados interiormente e exteriormente, assim como praticarem as boas obras. O autor nos incentiva aí a vida por meio da fé, e ele exemplifica a nossa vida de fé e andar em fé, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele cita os heróis da fé, né, que todos os que viveram agradaram a Deus por causa da fé. E ele fala então essa lista dos que são chamados heróis da fé: Abraão e todos os outros personagens ali citados. Sem fé é impossível agradar a Deus, nos diz o livro. Convocou os irmãos a perseverarem até o final, a não desanimarem, a não fraquejarem diante dos sofrimentos, das lutas, das provações, a buscarem a santificação, porque sem a qual ninguém veria o Senhor, a praticarem a hospitalidade, a terem compaixão pelos presos e uns pelos outros, a honrarem seus líderes na fé, e encerrou dando informações sobre a vida de Timóteo. Essa é a carta aos Hebreus, que é convidado você a ler e estudar conosco. Epístola de Tiago, essa carta tão polêmica, né? Rasgada por alguns reformadores da igreja, não compreendida, mas o autor dessa carta é Tiago, irmão mais velho, provavelmente o irmão mais velho de Jesus, registrado em Mateus capítulo 13, verso 55, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, e esse irmão de Jesus, apesar de aqui ser registrado como autor, também como um dos grandes líderes da igreja primitiva, a priori era um incrédulo durante o ministério de Jesus. Você vai encontrar isso lá em João capítulo 7, verso 2, verso 5, a posição dos irmãos de Jesus. Mas a quem provavelmente Jesus aparece após a sua ressurreição, a sua ascensão, né, ou a sua ressurreição, para sanar suas dúvidas, e isso a gente pode entender no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, verso 7, daquela lista a quem Jesus apareceu, e por causa disso tornou-se seguidor fiel de Cristo Jesus e líder importante para a igreja nos seus primeiros anos. Aí você vai encontrar isso no livro de Atos, fazendo paralelo e a pesquisa no livro de Atos, capítulo 1, verso 14, capítulo 12, verso 17, capítulo 15, do verso 12 ao verso 19, e também na carta aos Gálatas, capítulo 1, do verso 18 ao verso 19. A tradição da igreja diz que Tiago era um homem de profunda oração, de muito compromisso com oração, tanto que ele foi apelidado de joelho de camelo.
Diz que ele orava tanto tempo ajoelhado que o seu joelho ficou com calo grosso de tanto orar. Esse autor, então, Tiago, convoca os cristãos a vencerem as tribulações, a evitar a parcialidade, a controlar a língua e renunciar o materialismo. É um autor prático, né, que nos convida a uma vida ética. Ele não se preocupa tanto com as questões doutrinárias, mas nos chama ao viver prático da vida cristã, estabelecendo aí a nossa ética de comportamento cristão. Ele nos ensina o valor da humildade diante de Deus e do valor da oração, da intercessão e da fé. É Tiago que nos aconselha a orar pelos enfermos, crendo que a oração do justo tem muito efeito. Estudiosos pensam que este foi o mais antigo texto do Novo Testamento, o livro mais antigo do Novo Testamento. Isso, para alguns estudiosos, são estabelecidos aí como características que determinam essa antiguidade do texto de Tiago. Primeiro, a linguagem de Tiago e de Jesus são muito similares aí conforme registrado nos evangelhos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Então, esses três evangelhos, a forma, a linguagem de Jesus é muito semelhante aí à linguagem de Tiago. Também o fato de que as palavras de Tiago não são citações das palavras de Jesus, sugerindo que ele foi escrito antes dos evangelhos, né? Então, porque não copia a narrativa, as palavras aí narradas nos evangelhos. Segundo, Tiago descreveu aí a distância que havia entre os ricos e os pobres, né? E há de se registrar que quando os judeus se revoltaram contra os romanos aí em 66 depois de Cristo, os nobres, os ricos, perderam seus bens, perderam seus privilégios, e esta distância dentro dos judeus entre ricos e pobres deixou de existir. Então, considerando que a data escrita por Tiago teria sido antes aí de 66 depois de Cristo. Terceiro, a organização da igreja em Tiago aí no seu registro é demonstrado de forma muito simples. Ele cita apenas os anciãos, não são mencionados aí os bispos, não são mencionados os diáconos, né? Todos estes eventos aí, essas características sugerem uma data para Tiago entre 50 depois de Cristo. Muito bem, o destino da carta eram aí as 12 tribos dispersas, né? Ou membros das 12 tribos dispersas, e tanto o seu autor quanto os leitores aí são de tradição judaica, e provavelmente tenha sido escrita da cidade de Jerusalém. Isso porque ele não se preocupa com as questões doutrinárias, mas com a ética da vida cristã, e chama a atenção de maneira imperativa para a prática da palavra de Deus. Quando ele diz, sejam praticantes e não apenas ouvintes, ele também demonstra uma característica muito peculiar à vida de Jesus, a observação aos fenômenos e à natureza, porque ele vai citar a lavoura, ele vai citar as chuvas do período. Então, esse comparativo e observações aí das citações dos fenômenos naturais diz de uma característica que era peculiar à vida de Cristo Jesus. Tema de Tiago, a vida cristã prática. E o panorama geral, aí o conteúdo de Tiago, já comentamos um pouco, mas o capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 2, verso 26, ele convidou aí os seus leitores a vencerem as tribulações e mostrou os benefícios da provação. É em Tiago que a gente aprende a diferença entre provações e tentações, dizendo que Deus não tenta ninguém, mas também colocando aí quais os benefícios de sermos provados.
ele ajudou os seus leitores aí também a assumirem as responsabilidades por suas próprias escolhas. O chamado do profeta à sabedoria e à obediência. Tiago enfatizou aí a disciplina pessoal, condenou a prática da injustiça social, do preconceito, da arrogância, do orgulho, incentivou a uma vida de oração contínua e a prática da intercessão pelos enfermos. Ele também chamou atenção para os afastados, dizendo que aquele que ganha alguém afastado, distante, salvaria da morte alguém e cobriria multidões de pecados. Aí esse valor que é dado pelo autor Tiago. A gente encerra aqui. Na semana que vem a gente fala sobre 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, e se der a gente emenda um pouquinho João já falando um pouquinho de Apocalipse, né? Ou de Judas, ainda nós não falamos de Judas, né? Então é o último para chegarmos no livro de Apocalipse. Até a semana que vem e que Deus nos abençoe e abençoe a sua vida sempre.